Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais um conteúdo aqui no nosso canal desta feita. Estaremos aqui dentro do quadro, aqui em rápidos minutos, tratando de um detalhe pequeno, mas que é muito importante para que nós possamos nos estar apercebidos, estamos apercebidos a ele. Estamos aqui dentro do quadro Diga Não ao Modismo, o tema já foi aí referido, né, na abertura da programação, tá? O tema Eu Determino com uma roupagem nova. Vamos ver aí qual é esta roupagem nova dessa expressão que trata aí da confissão positiva, trata aí da doutrina da prosperidade. Vamos ver, preparei aqui um PowerPoint para ser mais rápido, né? E tempo certo, se você se ater aí ao conteúdo, por certo o Senhor vai estar falando com você, com cada um de nós, para que nós possamos redobrar a nossa vigilância quanto a essa questão tão importante, tá bom? Para tanto, vamos estar antes orando, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar, para que quando o Senhor estiver, também nós venhamos estar juntos. Pedimos a tua bênção durante o momento, estaremos aqui a refletir, Senhor, sobre esse alerta, sobre esse cuidado que precisamos ter, Senhor, no que diz respeito aos modismos, às inovações que acabam fazendo parte aí do nosso meio, do meio evangélico, do meio cristão, e que pode ser um perigo para cada um de nós, até mesmo com respeito a desviarmos dos teus caminhos. Estamos aí, Senhor, ó Pai, ofendendo a tua santidade, tentando ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, até mesmo está sob um aspecto de prepotência e de soberba diante de ti, Pai. Tenha misericórdia de nós, pois a tua palavra diz que aos humildes procede a honra, porém ao soberbo, Senhor, é certo a queda. Faz isso, ó Pai, nos ajuda durante esse período aqui, é que nós te agradecemos, te pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estarei aqui abrindo agora o PowerPoint, tá bom? Eu determino com uma roupagem, uma nova roupagem. Aí tem a foto aí, né? Tem um determinado irmão, né, atrás do púlpito, uma pessoa atrás do púlpito, está com o dedo iriste, né, dizendo eu determino, na figura do fundo aí, você vai poder observar. E na frente aqui, né, uma pessoa com uma roupagem, uma estátua aí, tem essa figura, né, desses panos que fala sobre essa questão aí. Inclusive tem até aqui embaixo, né, confissão positiva, que esse eu determino faz tanto parte da doutrina da prosperidade como confissão positiva, da doutrina também do triunfalismo e por aí por diante. Tudo isso são inovações que surgiram na caminhada cristã e que nós, que primamos por agradar a Deus, precisamos, amados, estar atento, tá bom? É nesse viés que estaremos tratando aqui. Texto áureo, quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Então, essa expressão, esse tratamento de eu determino, faz parte justamente daqueles que até mesmo passam esse ensino. Tornam isso em relevância, como se a pessoa tivesse em si esse poder, né, em determinar,
né, em declarar algo que vai ter que acontecer. E até acabam regando esse ato de determinar com o nome do Senhor Jesus. Eu determino em nome do Senhor Jesus. Isso justamente está dentro dessa obscuridade, desta falta de compreensão das Escrituras, e acaba traçando esse tipo de atitude que não é outra coisa senão um tapete vermelho, né, do orgulho humano, né, fazendo uso, até mesmo se colocando com esta prerrogativa pela qual o Senhor nos tem nos dado. Isso aqui, esse texto, ele faz parte aí do livro de Jó, né, capítulo 42, versículo 2, quando ele ali, muitas vezes, pela sua fraqueza, né, pelo processo que Jó passou e pela fraqueza comum à carne, né, a natureza nossa, ele acabou falando o que não devia, e Deus passa a aparecer a ele numa visão, né, de um redemoinho, e passa ali a tratar com Jó. Se ele se achava tanto no direito de inquirir Deus, a questionar a Deus, então Jó lhe confessa: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está falando dele mesmo. E depois vamos ver no texto, na leitura bíblica, o que ele considerou, o resumo dessa experiência que ele teve a partir ali daquela manifestação gloriosa de Deus através do redemoinho. Verdade prática, muito modismos tem surgido nos últimos dias pela falta do temor a Deus, pela ignorância relacionada à sua palavra, onde as atitudes revelam mais um ato de prepotência do que um ato de humildade e sujeição aos arcanos divinos, ou seja, às Escrituras, né? Então, só tem esse fato, que é justamente a ignorância do real sentido das Escrituras com respeito ao nosso lugar, à nossa posição. E não é outra a não ser servos do Senhor, né? Leitura bíblica se encontra em Jó, capítulo 42, não coloquei aqui, mas é 42 de Jó, versículo 1 a 6, quando Jó diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, então foi o versículo 3, e não 2, como eu falei do texto áureo. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei, diz ele, Jó. Compreendeu que foi na sua ignorância, ou no tempo desta ignorância. Isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, disse Jó, mas agora te vejo meus olhos. Pelo que, olha só o que ele diz, consideração feita a ele mesmo, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então é essa condição que precisamos compreender para termos a consciência do valor e da seriedade que é ao pronunciarmos palavras como eu determino, né? E tantas outras palavras que, na verdade, estão mais ligadas a uma afronta a Deus do que um sentimento de simplicidade e humildade diante da grandeza, da majestade do nosso Senhor, do nosso Deus. Introdução. Infelizmente, não são poucos que acabam por agirem prepotentemente nos púlpitos, proferindo palavras regadas à altivez, onde se dirige ao público e, na pior das hipóteses, até mesmo a Deus, com expressões pragmáticas, como eu determino, em nome do Senhor Jesus, que isso ou aquilo venha a acontecer em suas vidas. Porém, pela ignorância que ainda se encontra na vida de muitos irmãos das Escrituras, acabam por se tornarem presa fácil a esse vidiões do tempo, porque eles usam essas expressões e justamente persuasiva, como aquela pessoa ela passa a receber aquela determinação como fato a acontecer na sua vida. Porém, existe um trabalhar
dentro desse uso ministerial, dado em face, né, ao que eles colocam sobre os holofotes, que é o bem-estar pessoal da pessoa, porque é da vontade de Deus que viemos a estar bem. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, diz, escrevendo, ele diz, espero que estejam bem. Depois ele passa a tratar do assunto daquela carta referida. Então, logo, o bem-estar nosso, isso é um fato nas Escrituras, que é da vontade de Deus. Que é experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porém, eles fazem isso, e também a soma, né, desse ministério, dessas doutrinas, é justamente ovacionar o materialismo, o amor ao materialismo, tornando a pessoa cativa ao tempo presente, e não a uma esperança da glória, e não a questão do amor ao Senhor, pela compreensão exata como temos que ter do fato dele ter se entregado por cada um de nós na cruz do Calvário. Então isso aí já não existe. É o que nós vamos ver no prosseguimento desse PowerPoint. Uma nova roupagem. Aí eu me surpreendi, antes de ler aqui, surpreendi. Que estava vendo um culto, né? E volta meia ele falava, nós declaramos, eu declaro, assim nós declaramos isso, declaramos aquilo, eu declaro. Então aí eu dei um start em mim diante daquela oração e daquela situação que eles dirigiam aqueles irmãos ali. Então deu para observar que eles tiraram, você já não vê mais agora essa questão de forma clara, né, como eu determino, porque sofreu muito essa questão, ela acabou recebendo essa nova roupagem justamente por conta, né, justamente dos canais, né, que estavam tratando com veemência e a base das escrituras para justamente alertar aqueles irmãos que estavam sob a esfera desse domínio. E agora eles mudaram, trocaram essa roupagem para que isso não seja tão claro, tão evidente, né, essa prepotência, né, essa forma de se dirigir a Deus, né, como se aquilo ali viesse a acontecer. Eu declaro, declaramos, é a mesma coisa que eu determino em sua vida. Então, aqui uma nova roupagem. Esta é a essência dessa mensagem, por isso que ela é curta, para que você abra os seus olhos, amado e querido irmão e ouvinte da palavra de Deus. Estava nesse dia acompanhando um culto pelo YouTube, fui surpreendido pela expressão que um pastor usava de maneira recorrente no culto, e isso no momento de uma oração, onde a expressão eu declaro, declaramos, que tal fato vai se cumprir em sua vida e assim por diante, onde observamos essa nova e sutil roupagem que foi dada ao lugar da declaração comum à doutrina da prosperidade, que era antigamente eu determino. Então, que nós possamos estar atentos, trocando o céu pela terra, foi algo que você precisa observar nos cultos. Qual é a essência da mensagem? Qual é a centralidade do culto? Está em você, de você estar no culto para receber, porque esse culto era um culto de propósitos. Era um culto que a pessoa teria que fazer um propósito, ou seja, motivando a pessoa ao voto, quando o voto é algo que tem que partir da pessoa, e não de uma doutrina, e não da motivação ministerial. Porque essa proposta de motivar os irmãos ao voto diante daquele culto específico naquele dia, porque aqui o caso no tal ministério daquele YouTube que assisti, que não vou trazer aqui, porque a ideia do canal aqui, o propósito do canal A Voz Clama no Deserto, não é trazer qualquer polêmica aqui, não é trazer fofoca aqui de quem quer que seja, é tratar da essência da palavra de Deus, do cuidado que precisamos ter, né, com os enganos que surgem em meio ao nosso dia a dia, da nossa dedicação a Deus. Então essa é a essência. E esse culto, ele também tratava, você via que o que estava em ênfase era a terra e não o céu.
era o que é efêmero e temporal do que é o temporal, do que é a esperança da vida do Senhor Jesus, do que é o amor aos interesses do reino de Deus, que se dá por uma entrega a Deus em resignação e não sob uma proposta de que eu vou ao culto para receber. O culto trata dele e não de mim. O culto trata do Senhor Jesus e não de mim. O culto trata de Deus e não de mim, não de nós. Nós vamos ao culto para oferecer, desde o início ao fim, se derramar aos pés do Senhor, como um sacrifício vivo e um culto racional, amados. E não vou lá para ter que receber. Eu vou lá porque eu quero oferecer ao Senhor. E vamos lá para ser edificado, como diz o salmista, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar todos os dias aos atos do Senhor. Olha só agora o propósito. Para ver a manifestação da glória de Deus, né? Contemplar a formosura do Senhor, diz o salmista, e aprender no seu templo. E não ir lá para ser o centro, e não ser lá para ser o alvo de que eu vou receber. Se eu for aquele culto, eu vou passar a ter a confiança de que o Senhor há de me dar aquilo que eu espero. Isso é uma barganha, isso não é um culto. Então, observe e tome esse cuidado, porque a promessa que o Senhor tem para nossas vidas e a expectativa que temos que ter é do céu e não da terra. Tudo que diz respeito a nossa peregrinação, nosso dia a dia aqui, o Senhor já nos tem garantido pela sua palavra. Quando o próprio Senhor Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o que eu como, o que eu bebo, o que eu me visto, aonde eu tenho que dormir, isso o Senhor ele há de nos conceder. Então ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor, como nosso pastor, sabe das nossas comuns necessidades. E ele é poderoso para nos suprir, porque o nosso Deus que servimos é um Deus de provisão. Amém? Observamos, amados, que geralmente o ministério que de forma recorrente usa essa expressão, são os adeptos à doutrina da prosperidade e da confissão positiva, onde o glamour no culto se torna o bem-estar e materialista da membresia, cujo foco é somente agradar o coração incauto e promover apenas uma religião de interesses unicamente pessoais, odiernos, temporais, e não os interesses ao reino de Deus, onde os temas pecado, arrependimento, cruz e a esperança na vida do Senhor Jesus Cristo não existe, pois envolvem entrega, sacrifício, compromisso e amor à causa do verdadeiro evangelho. Então isso aqui desaparece, você não vê nesses cultos. Ensinar você, exortar você ao entrega da vida, da sua vida, ao interesse do evangelho, que é a proclamação do evangelho, que é o ide de nosso Senhor Jesus Cristo, que é abrir mão, a renunciar à nossa própria vida pela causa do evangelho. Concluindo, em face de tudo que consideramos até aqui e pelo real testemunho que temos, que isso é uma verdade que contemplamos dia após dia, urge a necessidade de nos arrependermos caso estejamos fazendo parte desse evangelho egocêntrico e nos voltarmos para Cristo em total entrega aos propósitos estabelecidos por Ele e para a sua igreja, estando assim, então, desta maneira, disposto, se preciso for, amados, até a dar a nossa própria vida, pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então já não trata de nós, já não trata de mim. O Evangelho trata do Senhor, trata dos seus interesses. E terminando aqui nessa conclusão, precisamos ler essas duas leituras que são declaração daquele que viveu e nos deixa o exemplo do verdadeiro Evangelho, como cristão que devemos que viver. Tendo como princípio, é claro, supremo, o exemplo de Cristo Jesus, que ele se entregou por nós, para que nós também estejamos dispostos a nos entregar por inteiro à causa
do seu evangelho e da sua igreja, pela qual ele tem constituído e vocacionado a cada um de nós. Atos 21, 13, observe. Atos, vamos ler, já está aberto aqui, Filipenses 1:20, que é a segunda referência bíblica ali. Segundo a minha, diz Paulo, segundo a minha ardente expectativa, olha só, e esperança, que não era aqui que Paulo esperava, era pela vida do Senhor, de que nada serei confundido, antes com todas as dias, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Agora o que ele diz, seja pela vida ou pela morte. Este mesmo apóstolo, no capítulo de Atos, capítulo 21, versículo 3, ele declara, versículo 3 ele declara, então Paulo respondeu, que fazeis chorando e magoando meu coração? Porque estou pronto, olha o que ele diz, não só a ser ligado, a sofrer, fala de sofrimento, que foi profetizado o que acontecia com ele ali em Jerusalém, para onde ele ia. Aí ele diz, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo disse àqueles irmãos, amados, eu não estou somente pronto a ser ligado, ou seja, a sofrer pelo Evangelho, mas estou também pronto a dar a minha própria vida pela causa de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus. Este é o autêntico Evangelho, amados. O Evangelho que vamos ao culto por conta justamente deste relacionamento com o Senhor, desta entrega da nossa vida a Deus. Nós vamos ao culto em gratidão a tudo quanto o Senhor tem nos feito e pelo qual dentro desses benefícios está em supremacia a entrega do Senhor por nós, a salvação das nossas almas. Diante de tudo isso e muito mais, nós poderíamos dar e ainda assim seríamos devedor. A exemplo do próprio salmista no Salmo 116, versículo 2, quando ele disse, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? E por incrível que pareça, amados, esse pastor, neste culto, usou esse versículo, né, no momento da oferta, levando a questão desse muito benefício a dar, o que darei ao Senhor pelos benefícios que ele tem me feito, levando a pessoa a uma consciência cativa de que a oferta, ele teria que pensar o quanto ele tem que dar na oferta justamente em reconhecimento a esta gratidão dos benefícios que o Senhor tem feito. Observe ali, amados, a persuasão fraudulenta infelizmente, deste ministro. Por quê? Porque por conta da ignorância, amados, por conta do apego materialista. Então, que nós possamos estar ao culto, indo ao culto com o coração, né, constrangido por este amor, disposto a estar ali para o louvor da glória do nome do Senhor, para dar ao Senhor, entregar ao Senhor, nos rendermos de corpo e alma neste culto, em o dar, sob a disposição de dar ao Senhor, entregar ao Senhor a nossa oferta de louvor e adoração e de um reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, foi Ele que nos proporcionou. E pela promessa que temos de que qualquer momento o Senhor há de vir para nos buscar, para que onde Ele estiver estejamos juntos, para gozarmos esse perfeito relacionamento por toda uma eternidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e nos guarde destes vendilhões do templo, destes que trocam a essência da vida cristã, dessa trajetória nossa, por uma vida apenas terrena. E onde a cruz ela desaparece, onde a esperança na vida do Senhor já não existe. O que voga é somente o eu, o agrado ao eu, a satisfação do eu sobre as algemas do materialismo, da doutrina da prosperidade, confissão positiva e triunfalista. Não caiamos sobre essas algemas, mas clamemos ao Senhor para que Ele venha nos guiar pelo caminho da verdade.
e nunca permitindo, e nunca dizendo, e sempre disposto a dizer não a este modismo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento, até aqui que nós tivemos, tratando desse importante assunto. Senhor, dá-nos discernimento espiritual. Senhor, nos abençoa para que nós não venhamos ser presas, Senhor, fácil, de maneira alguma, mas possamos servir ao Senhor como convém aos santos, ó Pai, servir, sob uma total entrega nas nossas vidas a Ti, e cuja essência e o centro, Senhor, tenha que ser unicamente o Senhor, pois a Tua palavra nos ensina e nos diz que o Senhor não divida a Tua glória com ninguém. Tem misericórdia, Pai, também daqueles que assim estão sob esses moldes, sob essa algema do engano, e também oramos por aqueles que tornam-se líderes dessas pessoas sobre este engano. Líderes, ó Pai, ministros vendidos, ó Pai, ao interesse próprio, ao interesse de despenar a sua ovelha para o seu proveito próprio. Que o Senhor tenha misericórdia deste, ó Pai, e leve a ele também, ó Pai, ao arrependimento, porque isso não é outra coisa, senão também aos algemas que estão sobre eles. Faz isso, ó Pai, por tudo nós oramos e te agradecemos por tudo, pelo tempo que até aqui estivemos. Em nome do Senhor Jesus, a meditar na Tua palavra. Amém.